Senhor, nós queremos agradecer pela oportunidade de ouvir a sua palavra. Senhor, como é bom a gente poder saber que nós temos um Deus vivo, o qual abre a sua boca no nosso meio, inspira e nos instrui, que o Senhor nos guia acerca da vereda e ao caminho que haveremos de seguir. Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus de paz. O Senhor tem pensamentos de paz sobre nós. Tudo que nós precisamos é nos coligar, nos conectar ao Senhor, a fim de podermos entender quais são esses caminhos. A tua palavra diz que o meu povo conheceu o meu poder, mas Moisés conheceu os meus caminhos. Pai, eu quero conhecer os seus caminhos. Eu quero, Pai, cavar buracos tão profundos na Bíblia. Pai, criar caminhos tão retos dentro da palavra do Senhor, que eu possa, Pai, ser tomado pela sua palavra, ao ponto de não ser mais eu, mas ser a sua palavra em mim. Senhor, eu quero ser como aquele chá que a gente coloca naquele bule, que quanto mais calor, mais aquela água vai tomando aquele gosto, que no calor da vida, que na pressão da vida, quando o diabo bater, quando as circunstâncias baterem em nós, que o que saia de nós seja a palavra, que saia de nós a palavra, que a palavra seja a primeira resposta, que a palavra seja o primeiro pensamento, que a palavra do Senhor nos tome de uma forma tão poderosa, que nós sejamos, como o Senhor fala, cartas vivas dessa terra. Pai, o Evangelho são as boas novas. O Evangelho são as boas novas. E eu sou o Evangelho ambulante. A minha vida é o espelho do Evangelho. Pai, nos toma nessa noite, mediante a sua palavra, em o nome de Jesus. E vocês dizem: amém. Senta no seu lugar, queridos. Que bom vê-los aqui nessa noite. Meu filho Marcel está lá, estava com saudades. Que bom tê-los aqui nessa noite. Muitos rostinhos novos. Legal, muito bom. Estava com saudade de vocês. Uau, muito bom. Nós tivemos ontem uma reunião jovem, poderosa. E ainda sobraram 33 perguntas, né? E nós haveremos de estar respondendo, né? Pelo WhatsApp as perguntas. Foi muito poderoso. Percebemos a profundidade do que nós estamos cavando. Você é feliz, irmão? E nessa noite eu queria falar sobre família. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Mas deixa eu explicar um pouquinho. Na mente de Deus, eu queria colocar você na mente de Deus. Colocar você no pensamento do Senhor acerca de família. Adão, ele estava no Éden. E antes de Deus criar a igreja, Deus cria primeiramente a família. Antes de Deus ter criado a igreja, o primeiro ato que Deus cria é a família. Porque a família é a base da sociedade, a família é a base da igreja. Quando os casamentos, quando a família está se destruindo, tudo não coopera, tudo não vai bem. E uma das maiores forças que um pastor ele coloca no seu ministério é orar pelas famílias. Eu me lembro que nós entramos na Zona Norte, e nós tínhamos uma igreja que o pessoal, eles eram lavadoras de roupas. Essas pessoas, a maioria não tinha tanta condição financeira. A maioria estava debaixo de uma sentença, que era uma sentença de finanças destruídas. Estavam quebrados financeiramente, quando nós chegamos lá. Mas a primeira coisa que nós identificamos foi a necessidade daquelas pessoas se casarem. A gente orava, a gente falava a palavra, e muitos irmãos sem estarem casados, muitas pessoas dentro da igreja que não estavam casados, estavam convivendo. Vocês estão entendendo isso? Estavam convivendo. E é como se a gente não conseguisse fazer com que a igreja decolasse, porque a igreja não é composta só de um pastor e de paredes. O baluarte, a beleza da igreja são as pessoas. A gente orava, a gente fez depois um casamento coletivo. E a igreja começou a deslanchar. Os irmãos que se casaram começaram a deslanchar. As coisas começaram a chegar. As coisas começaram a vir. Era mais fácil a gente orar. Era mais fácil as coisas chegarem. Porque a igreja tem a ver com família.
A família precisa estar bem para a igreja estar bem. Mas a família, ela também é o marketing de Deus nessa terra. Às vezes a gente vê pessoas vinculadas a empresas, e essas empresas estimulam aquela pessoa a ter um perfil. Se vende cosmético, a pessoa tem que estar muito bem pintada, a pessoa tem que estar vestida bem. Se a pessoa é um advogado, ela tem que ter um celular bonito. A gente aprende isso até na faculdade. Precisa ter um celular bonito, precisa ter um carro bonito, ainda que você esteja endividado. Mas contanto que o seu cliente veja que você tem um carro bonito e um celular bonito. Você não pode chegar numa mesa de audiência e colocar um celular feio, porque vai dizer, esse é o advogado. Você pode até ter uma brincadeira que diz, quanto maior o anel, maior o bacharel. Eles falam isso. O que se demonstra isso? O marketing. É um marketing pessoal. Todos nós gostamos de nos vestir, nos arrumar. Todos nós gostamos de nos apresentar bem para as pessoas. Vocês estão aqui mesmo? Isso é um marketing pessoal. Ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa que está fedendo. Principalmente se essa pessoa tem condição de não estar fedendo. Não sei se vocês estão entendendo. Às vezes o mau cheiro, a própria pessoa não consegue mais identificar, porque aquele mau cheiro já tomou conta dele. E precisa ter alguém chegar e dizer bem assim, ei irmão, você está precisando de uma ajuda. Mas, eu não sei se você dá para entender, é bom estar do lado de pessoas cheirosas. É bom estar do lado de pessoas que estejam bem vestidas. Quando eu digo bem vestida, não é estar com roupa de marca, se endividando para comprar roupa de marca, mas que pelo menos esteja bem vestido. Uma roupa aseada, roupa limpa. É bom isso, ou não é bom? E Deus, Ele não é menos inteligente do que a gente. Deus, Ele não é mais tolo, ou Deus, Ele não é tolo, se nós sabemos com quem nós queremos andar, ou como nós podemos haver de prestar atenção. Me veio agora uma imagem de um médico, que ele é um nutrólogo. E aí a gente vai naquele nutrólogo, aquele médico, e aquele médico é gordo, gigantemente gordo, e ele vai me ensinar a comer. Por mais que ele seja bom, a primeira coisa que a gente vai dizer é o seguinte, rapaz, esse cabra não tem vida não. Esse cara é uma baleia, esse cara é um elefante, e ele quer me ensinar a comer. Às vezes a gente vai a gente vê aquelas pessoas, como eu estava falando, que tem uma empresa e diz, olha, perdi 457 quilos, né? Me pergunte como, né? Aquela coisa. Foi uma piada, gente. Me pergunte como. A pessoa é o próprio marketing daquilo que ele está vendendo. E as famílias foram constituídas aqui nessa terra para serem o marketing de Deus aqui na terra. O marketing de Deus. E Deus ama estabelecer caverna de Adulão aqui na terra. O que são cavernas de Adulão? É quando Davi entrou em um local que só tinha pessoas indoutas, truculentas, endividadas e perseguidas. Mas quando Davi entrou naquele lugar, ele entrou debaixo de uma unção. E a unção faz com que a gente leve Deus para um lugar. E quando ele levou Deus para dentro da caverna de Adulão, ele saiu dali de dentro com um exército de príncipes nessa terra. A Bíblia diz que o menor valia por 1000, valia por 100, e o maior valia por 1000. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa. A igreja é um lugar em que nós estamos vindo para aprender a palavra. Mas a força do evangelho não é o aprendizado em si, mas é a prática. A Bíblia diz que haviam 2 homens em que estavam no mesmo lugar. Esses 2 homens ouviam a mesma palavra. Esses 2 homens ouviam talvez o mesmo pastor, estavam na mesma igreja. E um colocou em prática, e esse que colocou em prática, ele conseguiu estabelecer a sua casa, e a Bíblia diz sobre a rocha. E o outro que só ouviu, e ouviu as mesmas palavras, estava no mesmo lugar, submetido à mesma unção, submetido às mesmas instruções, ele não colocou em prática, e o que é que acontece? Simplesmente ele estabeleceu a sua casa sob a areia. O que é que acontece? Veio as tormentas, veio os ventos, e o que colocou em prática, conseguiu assoviar, conseguiu ainda, talvez, escutar aquele vendaval ali, e usufruir daquele vendaval. Mas o outro teve e viu a sua casa afundando, se destruindo. Por quê? Porque o poder dessa palavra não é o quanto eu estou dentro da igreja,
mas é o quanto eu estou praticando a palavra que eu estou ouvindo. Vocês estão entendendo isso? Às vezes a gente negligencia algo. A religião nos ensinou, os ensinos religiosos nos ensinaram o seguinte: se você fizer a sua parte de ir para a igreja, Deus vai fazer a parte dele. Mas é como se eu viesse para a igreja e dissesse assim: Senhor, estou batendo ponto, faça a sua parte da minha semana. Mas o poder da palavra não está, querido, no quanto eu ouço essa palavra, mas o poder da palavra está o quanto eu pratico essa palavra. Ao ponto que várias pessoas andaram com Jesus e várias pessoas não conseguiram viver o evangelho, mesmo estando com Jesus ali do lado. E qual foi o fruto? Simplesmente eles não conseguiram manifestar Deus. Pastor, por que o senhor está dando esse arrodeio? É porque eu estou repetindo. Família é um projeto de marketing de Deus nessa terra. Imagine que a gente olhe para um vizinho, e esse vizinho aparentemente está vivendo muito bem. Mas eu digo que eu sou crente. E quando eu digo que eu sou crente, os vizinhos só escutam eu gritando. Só escutam as panelas batendo na parede. Só escutam, às vezes até a pessoa xingando. Às vezes até a pessoa falando mal. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu olhasse os dois vizinhos e eu estivesse passando por um problema, eu iria procurar a casa que tivesse aparentemente mais estável. Se eu estou na minha casa, eu estou passando por um problema com o meu marido, com a minha esposa, eu vou procurar a casa que aparentemente me dê mais segurança. E se eu bater naquela casa, e aquela casa tiver uma pessoa que nem acredita em Deus, que na verdade o que acredita é na sua força, mas se esmera em perseguir princípios, eu vou dizer uma coisa para você: eu do mundo, eu vou ter aquela pessoa como um guia, como uma pessoa que eu vou estar sendo guiado. Por que eu estou dizendo isso? Porque simplesmente, queridos, nós não podemos viver uma vida de um ativismo em que eu digo que eu sou cristão, eu sou crente, mas eu não vivo aquilo que eu prego, ou aquilo que eu digo que eu creio. Eu tenho que começar a pegar essa palavra e fazer com que essa palavra se torne vida na minha vida, e as pessoas comecem a ser atraídas por mim, comecem a ser atraídas para mim, e quando chegar até mim, diga: ei, o que é que você tem? E eu vou dizer: eu tenho Jesus Cristo de Nazaré. Chega de hipocrisia. Chega de tantas pessoas falando uma coisa que não vive. Chega de tanta coisa dessa forma. Sabe, casamento não é algo fácil. Ninguém pode dizer que casamento é algo fácil. Não é. Casamento é a junção de duas pessoas, em que essas pessoas, elas vêm de culturas diferentes, educação diferente, pensamentos diferentes. Elas tiveram traumas, elas tiveram situações na sua vida que desgastaram o seu psicológico. Talvez uma pessoa, uma mulher, ela quando era criança, o seu pai e a sua mãe dizia: você é feia, você é muito feia. E ali, ela escuta isso durante a vida toda, que ela é feia. E quando ela se casa e vai ficar nua na frente do seu marido, o seu marido diz: você é bonita. E aquela mulher não consegue acreditar no marido. Por quê? Por causa de traumas na cabeça daquela pessoa. E nós precisamos entender que só há um mecanismo que consegue lavar a nossa mente, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos lavar a nossa mente pela palavra de Deus, para que eu possa provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu estou carregado de situações e eu coloco a palavra de Deus como mediador no meu casamento, quando eu digo: olha, nem eu estou certo, nem você está certa. Nem eu estou certo e nem você está certa. Quem está certo a partir de hoje é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai ser o mediador de nós. É a palavra de Deus que vai ser estabelecida para dizer o que nós haveremos de fazer. E aí sim, o casamento começa a se localizar. Ele começa a se somar. Deixa eu ler algo com vocês, que está lá escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Por favor, abra aí. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vocês estão aqui mesmo nessa noite? Hebreus 9, 27. Está escrito: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O salmista, ele vai dizer que a vida é breve. Em Eclesiastes, ele vai dizer que a vida é um sopro, é rápido. Em Hebreus, ele vai dizer que a gente só tem uma vida. Não existe essa história de reencarnação. A Bíblia está deixando muito claro que só cabe o homem morrer uma vez só.
Porque se a gente, pelos nossos atos, em reencarnação, pudesse alcançar justiça, a gente não precisaria de Jesus Cristo de Nazaré. Quem nos trouxe algo para que eu pudesse me justificar foi o sangue de um justo que foi para aquela cruz. E a cruz de Cristo me lava dos meus pecados. Eu não sou justo diante de Deus pela minha força, mas por causa da aceitação de um justo. Mas eu preciso começar a viver a vontade dele. Mas por que eu trouxe esse versículo? Porque se a vida é rápida, a vida é breve. A vida, ela é tão rápida que se a gente se lembrar, talvez alguns se lembrem quando tinham 5 anos de idade, foi tão rápido. Tão rápido. E logo o corpo começou a cair, as fibras do braço começaram a murchar, o rosto começou a encher de pregas, e a gente vai envelhecendo, a gente percebe que isso é muito rápido. E a gente vai dedicar boa parte da nossa vida para viver brigados. Boa parte da vida, as pessoas muitas vezes dedicam a viver em conflitos, brigas, e brigas. A Bíblia diz que o que destrói os vinhedos, os grandes vinhedos, não são as grandes raposas, mas sim as pequenas raposas. Sabe por quê? Porque as pequenas raposas, elas matam a flor. Elas vão ali e destroem a flor. Destruindo a flor, destrói todo o pé. As grandes vão no fruto, mas as pequenas vão nas flores. Deixa eu te dizer algo. O que destrói a maioria dos casamentos são as pequenas raposas. Sabe, eu tinha um grande problema com minha esposa quando eu me casei com ela. É porque ela falava muito baixo. Eu não sei se você já conversou com a minha esposa, mas a minha esposa, ela fala muito baixo. E às vezes eu estava, amados, num cômodo da casa, e ela, não sei o que. Viu? Aí eu só escutava, viu, Lito? Eu como? E vários aqui já ouviram eu falando. E ela disse, não, vocês é que falam alto. Vocês é que falam alto. E um dia eu disse, vamos no fonoaudiólogo. Eu vou no fonoaudiólogo com você. Aí eu fui lá, eu disse, eu vou falar. Fizemos um monte de exames, eu disse, eu vou falar e você vai falar. Quem é que fala baixo? Aí a fonoaudióloga disse, ela fala tão baixo que ela força para falar baixo. Eu disse, está vendo? É você que fala baixo, não sou eu. Mas ela falava baixo e muitas coisas ela achava que eu tinha ouvido e já estava tipo prego batido de ponta virada, tipo decidido. E quando chegava na situação e eu perguntava, e por que isso aconteceu? Ela disse, você não ouviu não? Eu falei com você. E se juntar minha esposa com a esposa de Sabino, Rose, meu querido, você não ouve nada, parece 2 formigas falando. E a gente brinca dizendo assim, ei, fofoca, cochicha é pecado, pare de falar, só que é na altura delas. E eu disse, Dani, a gente precisa entrar num consenso. Você tem que aumentar um pouquinho mais o seu diapasão aí, para eu poder escutar você e a gente poder se comunicar. Mas querido, você não tem noção o quanto isso gerou de divergência no meu casamento com ela. Dela achar que eu não estava ouvindo, dela achar que eu não estava prestando atenção, dela ter combinado coisas que eu não sabia que estava combinado, dela comprar coisas pensando que eu já sabia que tinha que ter comprado e comprava quando eu via lá o negócio, eu dizia, o que é isso aqui? Ela disse, eu falei para você. Uma raposinha. Mas eu também tinha um outro problema, que eu combinava as coisas com as pessoas, se André chegasse para mim e dissesse, pastor, vamos combinar tal, eu dizia, tá certo. Então a minha cabeça, ela pensa muito rápido. Então quando eu acertava com o André, a minha mente já imaginava que eu ia chegar em casa e no nosso quarto eu ia falar para ela e como eu ia falar para ela e depois eu ia dormir. Eu tenho esse negócio na minha mente que eu acho que eu falei e não falei. Eu teatralizava isso tão fortemente na minha mente que isso se tornava real. E quando chegava o dia de eu me encontrar com o André, eu dizia, bora amor. Ela disse, para onde? Se encontrar com o André. Mas você não falou nada comigo? Falei no nosso quarto à noite quando a gente chegou da igreja. Eu disse, não, eu tenho que botar uma câmera na nossa casa para você entender que você não falou comigo. Eu sei que só eu faço isso, amém, amados? Eu sei que ninguém nunca fez isso, ninguém nunca passou por isso. Mas isso é tão real na minha mente que eu achava que eu tinha feito aquilo, que eu achava de fato que eu havia feito aquilo.
E a gente começa, não, eu falei. Não, não falei. Eu estou mentindo. Não. E você? Não, tava, não, você está falando, eu estou. Você não falou, falei. Não falou, não falou. Falei, não falei, falou. Querido, se eu e minha esposa continuássemos com esses dois detalhes durante todo o nosso casamento, e eu não entendesse que eu tinha um problema e que ela tem um problema, são coisinhas como essa do dia a dia que vai fazer com que uma boa parte da minha vida eu permaneça brigando e discutindo. E o que vai acontecer? O ambiente da minha casa vai ser uma miséria. E dentro desse ambiente ninguém quer viver. Vocês estão entendendo isso? E o casamento tem que haver uma competição. Nós temos que competir, o marido com a esposa, em quem? Em quem reconhece primeiro. Então quando minha esposa diz hoje para mim, olha, você não falou isso, eu digo, peraí, deixa eu fazer um mapa mental, deixa eu voltar. De fato eu não falei. Mas se eu ficasse no orgulho de dizer, não, eu estou certo. Não, é desse jeito de fato. A gente nunca chegaria a um consenso. E os casamentos têm se destruído por causa desses embates. E nós temos perdido tempo de vida, energia. Quantas vezes casais estão assim? Aí o outro. E fica naquela situação de um ficar com raiva do outro. Aí fica, quero ver quem vai falar primeiro. Quero ver se vai passar mais de um dia. Pois eu fico um dia ali sem falar com ele. Quero ver quem que vai falar primeiro. Porque eu estou certo. Porque é o seguinte. Ela já tem esse costume de quando a gente namorava. Porque a mãe dela, quando vinha fazer essa situação, já sabia. Ela é igual a mãe dela. E a mãe dela, ela está pensando que o casamento da mãe dela é bom, é? Ela deu foi sorte de se casado comigo. Quantas vezes casais vêm se aconselhar comigo? E os casais vêm e dizem, pastor, uma vez eu estava em casa, disseram assim, olha, pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa, pastor. Por quê? Porque eu bati nele, ele bateu nela, um puxou a arma e tem a polícia aqui na frente da nossa casa. E quando a gente parou para ver qual era o problema, nem os dois sabiam como tinha começado aquele problema. Vocês estão aqui, amados? Aquele tipo de discussão que começa, não, foi você, mas é você, não é você por causa de sua mãe, porque o seu pai, nos antepassados de trás, que aconteceu um dia que você falou aquilo, e aí começam os dois falando. Daqui a pouco a coisa está tão volumosa que ninguém sabe como começou, só sabe como terminou. E está aí a lei Maria da Penha, para dizer que aquele que dá o primeiro murro perde a razão totalmente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E sabe quem é que está de pano de fundo? O diabo. Isso, vai. E o diabo é expert em lançar pensamentos. E dizer, lembre disso. Fale isso. Vai, coloca isso. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E as pessoas não têm aprendido a fazer uma coisa, dialogar. Não têm aprendido a ter uma coisa chamada amor de fato. Em que o amor é diálogo. Em que o amor se senta. Em que o amor diz, ei, vamos conversar. Ei, não está bom não. Ei, não está bom para você e não está bom para mim. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos ter um comportamento que a gente possa evoluir. Você tem erros, eu tenho erros. Mas quando a gente vai aconselhar, a mulher muitas vezes faz, ela é isso. E ela? Não, ela é isso. E fica, ela é isso, ela é aquilo outro. Aí eu faço, tem hora que eu digo assim, me diga pelo menos 3 qualidades dele e 3 qualidades dela. E ele começa a olhar. Porque o diabo também é expert em supervalorizar os defeitos do outro. E não consegue ver as coisas boas que o outro tem. A gente parece que esquece de como o outro é bom em algumas áreas. Vocês estão mesmo aqui? Amém. Vocês estão comigo, né? Em Gênesis capítulo 11, versículo 6. Vamos só dar uma lida aqui em alguns textos, para que a gente possa entender qual um projeto que o diabo tem com relação à família. Se Deus tem um projeto com relação à família, o diabo também tem um projeto com relação à família. Em Gênesis 11, versículo 6, está escrito: E o Senhor disse, eis que o povo é um,
e todos têm a mesma linguagem. Se você não trouxe a Bíblia, nós estamos projetando, nós estamos chique. A partir de hoje estamos projetando a Bíblia aqui em nosso telão. Que não é o telão, é a parede, né? Mas está chegando, estou declarando em nome de Jesus. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Agora vai para Mateus 18, versículo 18. Mateus 18, versículo 18. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhe digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Agora para outro texto, Marcos 3, 22. Marcos 3, 22. Marcos 3, 22. Está escrito: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que se espelha os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantar contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Por último, eu queria que vocês agora abrissem Salmo 133. 133. Cântico de romance, né, Davi? Como é bom e como é agradável vermos unidos, irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Observe o que a Bíblia está dizendo para a gente, do início ao fim, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. A Bíblia está dizendo que Deus só consegue trabalhar se houver união. Se não tiver unido, não tem como Deus trabalhar. Não tem como o suprimento chegar na casa. Não tem como a empresa dar certo. Não tem como a criação dos filhos prosperar. Não tem como aquele casal avançar. Não tem como perceber as orações respondidas. Não tem como fazer nada se aquele casal não tiver unido. A desunião é algo tão complicado, tão perverso e tão ruim que nem o diabo quer dentro do inferno. O próprio Jesus disse que nem Satanás milita contra ele mesmo, trazendo desunião e desordem dentro do inferno. Desunião é uma coisa que nem no inferno tem, porque o diabo sabe o poder que tem na desunião. Então o diabo, ele projeta desunião dentro da família, porque se a família vai mal, a igreja vai mal, se a igreja vai mal, a cidade vai mal, a sociedade vai mal, tudo vai mal, porque as famílias estão se destruindo. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Eu estava falando um dia desse, eu vou repetir de novo. Querido, eu estava em uma reunião em que os maiores criminólogos do estado de Sergipe se reuniram para entender como que está havendo esse inchaço de criminalidade no estado de Sergipe. Ninguém sabe explicar. Nós hoje temos um déficit de pelo menos 5.000 vagas dentro do sistema prisional. Não tem cadeia suficiente, o Estado não pode pagar essa conta. O Estado não tem dinheiro suficiente para pagar 5.000 lugares para botar presos hoje. E ali estão discutindo e nos chamam para discutir também sobre isso. E os maiores criminólogos vão lá e eles fazem um panorama. Conclusão, depois de 3 horas discutindo, é o seguinte: a criminalidade está crescendo no estado de Sergipe porque as famílias estão destruídas. Porque existem estados mais pobres que o estado de Sergipe e não está tendo esse avanço. Então não é pobreza. Vocês estão aqui, amados? Não é pobreza. Então não tem nada a ver com a pobreza, a criminalidade.
tem tudo a ver com falta de família, falta de base. Isso é estrutura demoníaca sendo colocada na sociedade. E nós aqui da igreja precisamos ser o marketing de Deus, mostrar que Jesus, Ele vem e funciona na nossa família. Ele pode vir, Ele pode transformar, querido. Nós somos a resposta de casais que estão aí destruídos. Nós somos, Deus está nos convocando, querido. Pastor, hoje minha família está destruída, mas Deus pode resolver. Traga Deus. Diga hoje: Deus não é do meu jeito, nem do meu marido, nem da minha esposa, é do seu jeito. A gente se humilha hoje, a gente entende que o Senhor é mais inteligente do que a gente se humilha e vamos fazer a sua vontade prevalecer na nossa casa. Ele disse: se vocês dois ligarem, se os dois conseguirem se ligar antes de dormir, vem cá, nega véia, vamos orar. Vem cá, macho, vamos orar, bora. Vamos ligar nessa terra, porque o meu Deus, Jesus Cristo, prometeu que se nós dois ligarmos, qualquer coisa que pedirmos vai acontecer nesse lugar. Ele diz: um bota para correr 1000, 2 bota para correr 2.000, 10.000. O poder de multiplicação é muito grande. Ele diz que o Senhor só ordena a bênção no Salmo 133. O Senhor só ordena a bênção aonde há união. Senhor, abençoa a minha casa. O Senhor não está vendo não, Deus está dizendo: eu quero. Mas não tem como eu ordenar numa desunião dessa. Não tem como eu liberar. Em uma rebeldia dessa não tem como. É como se eu estivesse privilegiando o errado. Se humilhe hoje. Se arrependa hoje. E peça mudança de vida. É isso que Deus está dizendo. Que Ele só tem como. Ele está lá em cima. Ele está dizendo: eu quero liberar, eu quero. Mas se unam. Mas pastor, como é que eu me uno? Só um ato. Meu filho, minha filha, me perdoe. Chega um momento em um casamento que não conta mais quem está mais certo e quem está mais errado. O que conta é a vontade dos dois resolverem. Vamos parar de querer saber quem está mais certo e quem está mais errado. Vamos parar agora e vamos nós dois agora dizer o seguinte: vamos esquecer o passado. Vamos reconhecer nossos erros. E a partir de agora vamos melhorar. Não vamos ficar olhando o passado agora. Vamos cortar e vamos ver em que nós somos fracos e que nós podemos um ajudar o outro. Eclesiastes. Abra por favor em Eclesiastes. Vocês estão recebendo algo nessa noite, amados? 4:9. Eclesiastes 4:9. Está escrito: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem levante. Querido, muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu pensei em desistir. E a minha esposa estava lá dizendo: você pode. Você tem condição. Você vai, homem. Para de olhar para o problema. Para de olhar dessa situação. Quantas vezes a minha esposa também pensou em desistir. Eu dizia para ela: Dani, transforme todas essas pressões em gasolina. Todos os nãos, transforme em sim dentro da sua cabeça. E parecia que era assim: quando eu estava fraco, ela estava forte e ela me levantava. Quando ela estava fraca, eu estava forte e levantava ela. Porque é melhor serem 2 do que só 1. Querido, tem melhor paga. Ele está dizendo que quando um estiver fraco, eu te levanto. E o outro não, eu te levanto. Aqui somos nós dois. Ei, não é sozinho não. Nós somos equipe, nós somos família, nós estamos juntos. Às vezes nós somos tão bons com nossos amigos. Às vezes somos tão dedicados aos nossos parentes. Mas esquecemos daqueles que estão na nossa casa, que precisa tanto da gente. E a gente precisa ter uma sensibilidade de dizer: ei, para com isso. Mas quantas vezes eu olho um marido chegando para a esposa: ai, não presta para nada. A esposa chega para o marido: não, ele é muito devagar. Querido, isso daí entra como sentenças na cabeça da pessoa. Isso fica impregnado na cabeça daquela pessoa. Deixa eu dizer uma coisa: na face da terra não tem ninguém, por mais que pareça que não, que possa estabelecer sentenças
colocar marcas do que as palavras de um cônjuge. Um marido para a mulher e a mulher para o seu marido. Deixa eu dizer uma coisa para você. As traições, e são fatos, viu? Fatos. Presta atenção no que eu faço. Escuta aqui, por favor. A traição na mulher, a mulher que trai, está muito vinculada ao que ela ouve. A mulher bota um cabelo bonitão, se maqueia, bota uma roupa diferente. O marido, vamos. Vamos. Mas quando ela chegar no trabalho dela, o colega do trabalho do lado diz assim: poxa, como seu cabelo está bonito. Né? O Ricardão está lá. O Ricardão está lá. Olha, seu cabelo está bonito. Bonito. É, que perfume gostoso. É aquela mulher que precisa de uma palavra, que está carente. Porque o banana está em casa e não consegue ver a mulher do lado e não consegue reconhecer a mulher, me perdoe. Já chega, viu? Cuidado. O pau que bate Chico daí Francisco. Fica lá. Pois, eu rego minha esposa com palavras. A minha esposa, ela gosta de se cuidar. E a minha esposa engravidou. E quando ela engravidou, toda mulher sabe que o corpo não fica mais o mesmo. E ela lutou de um jeito, de outro jeito, para ficar com o corpo do mesmo jeito que estava antes. Ela se cuida. E eu vi várias vezes ela escondida em um quarto que nós temos lá, que tem um espelho, se olhando. Mas eu conheço ela estava insatisfeita. Eu disse: chegou a hora de eu ser o herói. Eu disse: mas você está bonita, viu? Não tem mulher na face da terra que encha mais meus olhos do que você. Quando eu ia para o meu trabalho, eu ligava para ela: olha, é hoje, viu? É hoje. E eu tenho que falar isso para ela porque ela é minha esposa. Eu não vou falar para a sua esposa, nem para outra mulher, eu vou falar para minha esposa. E eu digo para ela: ei, você é minha gostosa, viu? Eu vou falar isso para minha esposa, porque ela é minha gostosa. Vocês estão aqui mesmo, mano? Talvez vocês nunca me viram falando desse jeito, então assim, talvez o pessoal meio corado aqui, né? Mas aqui é lugar da gente ensinar como um crente e como uma mulher tem que se portar. Presta atenção, vai esquentar, tenha calma. Oi? Pode sentar. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Senta aí. Vamos lá. Deus é bom. Amém. Eles deveriam estar cá. Se tivesse aqui, não estava passando por isso. Amém? Querida, é isso. A vida é isso. Mas vamos embora. E ali eu cheguei, amados, para minha esposa e comecei a regar ela. Comecei a regar ela de palavras. Eu disse: ei, você é a mulher mais linda que existe na face da terra. Eu chegava no meu trabalho e eu me lembrava dela e eu dizia: ei, é hoje, viu? Hoje tem. Se preparem. Ela dizia: não, mas é porque eu não estou me sentindo bem. Eu disse: é com luz ligada, não é com luz desligada não, viu? Porque você é linda toda para mim. Vocês estão aqui, amados? Querido, deixa eu dizer para você uma coisa. Se você não fizer isso com a sua esposa, se você não fizer isso para ela, o diabo vai mandar um que vai falar isso para ela. Talvez ela não vai lhe trair, mas deixa eu te dizer uma coisa, ela vai começar a fazer comparação, porque não tem como não haver comparação, dela começar a dizer na mente dela, o diabo mesmo falar: seu marido não olha para você, mas tem outros que olham. E isso é uma miséria.
Isso é ruim demais. Porque a mulher foi feita para ser um ser auditivo. E o homem é um ser visual. Às vezes o homem, quando vai chegar em casa, debaixo de pressão, quando o homem está debaixo de pressão o dia todo, a primeira coisa que o homem pensa é em sexo. Não sei, estou assustado agora. Quando eu estou debaixo de pressão, eu penso em duas coisas. Primeiro em Deus, depois eu penso em sexo. Por quê? Porque a mulher é o lexotan do seu marido. Em Salmos está escrito, em Provérbios também, que eu, homem casado, eu tenho que beber das fontes da minha esposa. Vocês estão aqui mesmo, mano? Eu estou pregando para o povo certo mesmo. É o calmante. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu estou debaixo de mais pressão, eu penso em estar perto da minha esposa. Eu penso em estar com minha esposa. Mas sabe quando a gente se encontra em casa, eu e minha esposa, a minha esposa passou o dia todo em casa, esperando eu chegar, para fazer sexo? Não, para conversar. E ela vai querer se encontrar comigo para eu conversar com ela. Mas eu vou me encontrar com ela para namorar com ela. E aí o que é que eu faço? Eu vou escutar ela. Vocês estão aqui? Porque depois que eu escutar ela, eu recebo meu galardão. Isso vai livrar o casamento de uma coisa chamada egoísmo. O homem tem que saciar a sua esposa tem que saciar o homem. Para a mulher, o sexo começa de manhã cedo com a palavra. Para o homem, basta uma imagem em 15 segundos. Mas nós precisamos saber nos relacionar dessa forma. A Bíblia está dizendo uma coisa que eu acho muito interessante. Vamos para cá, por favor. Provérbios 21, 9. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Aleluia. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A Bíblia diz que como um gotejar de um dia de chuva é a mulher rixosa dentro de casa. Você já viu um gotejar? Pim, 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 pim. É chato, não é? Bem assim a mulher rixosa. O que é a mulher rixosa? Vai fazer não. 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 Querido, isso é muito chato. E a mulher rixosa, a Bíblia diz que a mulher rixosa, ela não alcança graça e favor diante do seu marido. Às vezes a gente vê mulheres não sabendo alcançar o seu marido. Elas não sabem conquistar o seu marido. Mas você sabia que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá, para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Esse é o penúltimo versículo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. 1 Pedro 3, 1. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ele está falando de mulheres aqui que têm maridos não crentes. Aqui é instrução para mulheres que não têm marido crente. Quem quer conquistar o seu marido? Ele está dizendo para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de couro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, caso o espírito, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também, que assim mesmas se ataviaram, se ajeitaram, outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos.
As pessoas usam essa passagem para muitas vezes dizer o seguinte: a mulher não precisa se arrumar. As mulheres não precisam estar aciadas. Eu me lembro que eu estava dentro do curso de Direito e o desembargador trouxe para a gente um processo simulado. Na verdade, ele tirava os nomes das pessoas e só deixava o fato. O fato era verídico. E eu recém-convertido, naquela sala de aula, e eu ouvi todo mundo rindo, zombando, mangando. Por quê? Porque um marido entrou com ação de divórcio com a mulher. Por quê? Porque essa mulher se converteu e simplesmente achava que não podia mais se depilar. Vocês estão comigo? Na determinada igreja que ela frequentava, proibia que ela se depilasse. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa: a depilação é uma questão de higiene. É provado que quando a pessoa se depila, ela diminui o número de uma série de doenças. Inclusive o contato sexual se torna muito mais prazeroso. Isso tudo é a ciência que fala. Vocês estão aqui, amados? Mas não, às vezes as pessoas se casam, aí se convertem, como foi essa mulher, e do dia para a noite, quando ele vai procurar a esposa, ele encontrava a Amazônia lá. E o motivo da separação, irmão João, era simplesmente porque ele estava tendo nojo da sua esposa. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus nunca mandou ninguém fazer esse tipo de coisa. Isso é coisa de homens. Ele não está dizendo que você tem que deixar de se arrumar. Ele não está dizendo que você tem que deixar de ficar pronta, de botar uma maquiagem, de botar uma pintura no cabelo, que você não tem que ficar bonita. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que melhor é uma beleza interior que vai sobressair na beleza exterior. Mas quantos de vocês entendem que o rótulo também faz parte? O rótulo faz parte, querido. Eu quero que a minha esposa me satisfaça, quer seja no rótulo, quer seja no interior. Mas essa palavra está dizendo que o que vai fazer com que eu possa alcançar o meu esposo, que não é crente, é se eu, como mulher, conseguir fazer com que eu tenha um comportamento que eu não precise nem pregar para ele. Eu tenho que viver tanto essa palavra, praticar essa palavra, que na verdade, ele vai começar a ler em mim essa palavra e vai começar a dizer: eu quero também ser Jesus. Eu não estou dizendo, querido, eu não estou dizendo, minha irmã, que você tem que se submeter a coisas erradas, que vão de encontro à palavra de Deus. O meu marido está mandando eu roubar, você deve roubar? Não, porque a palavra de Deus diz que não deve roubar. Ah, o meu marido está mandando eu fazer coisa ilícita, eu tenho que fazer coisa ilícita. Eu estou dizendo para você que não, porque há uma submissão maior que a submissão à palavra. Mas a minha Bíblia diz que quando você submete a palavra, e o que é submeter a palavra? Você poder ser mansa, ter domínio próprio, ter fidelidade, ter alegria. Às vezes com amor é alegria, nós conseguimos ter alegria, nos alegrarmos. Quando a gente anda em paz, quando a gente anda em mansidão, esse tipo de coisa faz com que o meu marido, a pessoa que está comigo, a pessoa que está andando comigo diga: rapaz, essa mulher mudou, esse homem mudou, essa pessoa que estava comigo a vida toda não é mais a mesma. Se esse evangelho mudou essa mulher, eu também quero isso. E ele disse que é dessa forma que a mulher vai alcançar o seu marido. Para finalizar, eu queria falar algo para vocês. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês aqui, mas conta a história de um dos casamentos mais complicados da história da igreja, que era o casamento de Smith Wigglesworth com a sua esposa. Smith Wigglesworth, ele é chamado do apóstolo da fé. Esse homem, ele ressuscitou cerca de 23 pessoas, na presença de diversos médicos. Centenas e milhares de registros de cura estão de acordo com ele, com registros médicos, com vários médicos comprovando, dizendo que aquilo foi real e verdadeiro. Smith Wigglesworth, antes de se converter, a mulher dele se converteu primeiramente. E quando ela se converteu, muitas vezes ia para o culto e chegava 9 horas em casa.
Chegava depois 9h10, 9h15, 9h20, 9h30. E o marido disse para ela assim: olha, a partir de hoje, se você chegar na minha casa, depois das 9 horas, eu quero dizer que você vai dormir lá fora. Ele estava fazendo de tudo para fazer com que essa mulher não se convertesse. Fazendo de tudo para que essa mulher ela não viesse aceitar Jesus ou continuar com Jesus. A verdade é essa. Não continuar na igreja, antes dele se converter. E no momento certo, acontece ela chegar 10 minutos depois do horário, 9h10. E no momento que ela chega 9h10 da noite naquele lugar, estava nevando. Isso foi na Inglaterra. Estava nevando. E no momento que estava nevando, ela bate na porta, tenta abrir e não consegue. Ela pega uns jornais, uns papelões, e ela vai se proteger do frio e quase morre naquela noite com frio, com hipotermia. Querido, deixa eu dizer algo para você. No outro dia de manhã, ela viu o Smith saindo de casa, e quando ele foi saindo de casa, 6 horas da manhã, ela com frio, ela chega para ele e diz: meu esposo, por que você está indo para o seu trabalho sem eu fazer o seu café? Entre e eu vou fazer o seu café agora para você. Deixa eu dizer para você uma coisa. Essa mulher alcançou e conquistou o maior homem, ou foi considerado um dos maiores apóstolos depois do capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse homem foi usado poderosamente. E por causa do testemunho desse homem, as igrejas pentecostais surgiram porque ele influenciou outros pentecostais. Vocês estão aqui, amados? São incontáveis os resultados espirituais da atitude de uma mulher que conseguiu alcançar o seu marido por causa de um comportamento, ao qual ela aprendeu e tomou força, ou pegou força pela palavra. Foi na palavra que ela alcançou força para conseguir avançar e estar com o Senhor. A mulher, ela tem que aprender também a não ser rixosa. A mulher, ela tem que aprender a ser mansa. A mulher, ela tem que aprender a ser sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Deixa eu dizer uma coisa, tenha sabedoria nas suas palavras. Mas pastor, o sangue dá na canela. Você tem quarto na sua casa, tem banheiro na sua casa, tem, quando o sangue der, vai no banheiro, pega uma toalha, bota na boca e fala: "Ah!" E só sai de lá depois que você se resolver com você e com Deus. Não seja a boca do diabo. Não desconte, não perca o trabalhar de Deus, o que Ele está fazendo na vida de você e da sua família. Segura a onda. Deus está ensinando algo para construir em nós. Vocês estão aqui, amados? A minha vontade, o meu coração está em que todo culto de Santa Ceia a gente vai falar de família. Nós vamos ministrar sobre família, nós vamos dizer sobre família. E nós vamos ter aqui nessa igreja famílias tão fortes, famílias tão bem estruturadas, que outras famílias vão começar a se converter e vão começar a vir para a nossa igreja. E outras famílias vão querer ter aquilo que vocês têm. Vocês estão aqui, amados? Você é feliz? Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos. Senhor, eu quero orar por todas as famílias nesse lugar. Nós ministramos nessa noite sobre família. E nós sabemos, Pai, quanto o diabo tem investido nas famílias. Família também tem a ver com filho, com pai. Relacionamentos destruídos entre filhos e pais aqui nesse lugar. Falta de perdão, rancor escondido no coração, traumas. Senhor, vem com a sua força. E ajuda os meus irmãos a liberar perdão. Ajuda os meus irmãos a fazer com que o seu amor possa sair deles. Senhor, eu quero te agradecer pela sua mão sobre cada família. Eu consagro cada família nesse lugar. Pai, eu consagro, eu abençoo cada família que aqui está. Eu declaro que pais e mães, maridos e esposas vão ter mais sabedoria, vão ter mais cuidado, vão ter mais amor, vão poder notar mais no outro. Pai, eu abençoo cada um nesse lugar. Eu abençoo a sua família. Digo: Satanás, que os seus argumentos caiam por terra. Satanás, que você perca as forças em cada família que aqui está. E eu declaro a sua bênção estabelecida em cada homem e em cada mulher nesse lugar, em o nome de Jesus. E vocês dizem...